Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nosso assunto agora é economia. Daqui a pouco eu converso com o empresário Aden Araújo, ele que está presidindo a Associação de Supermercados do Acre e é também diretor da rede de supermercados Araújo. Nós vamos falar sobre a economia, sobre os impactos das mudanças econômicas no comércio varejista e as perspectivas para o ano que vem. Agora deixa eu abraçar aqui os amigos lá da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa que, com trabalho, união e respeito aos cooperados, se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. E a Copserge valoriza o esforço de cada um, com divisão de lucros, capacitação para os cooperados, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. O empresário Aden Araújo é o meu convidado. Por favor, vem para cá. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, esse ano de 2016 que está terminando foi um ano difícil, eu acredito que em todos os setores da economia, mas o comércio varejista eu acho que sentiu mais, né? Porque é onde está a maior parte da população que consome, não é? Como é que foi para vocês esse ano, Aden? Boa tarde a todos boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o nosso segmento de alimentos, é o último a sentir, né, o efeito das crises. E essa crise nossa, que me parece que nós estamos enfrentando, ainda não chegou, não está próximo ao seu final. Há 2, 3 anos atrás, a gente já começou a sentir o reflexo em alguns segmentos. Vestuário, principalmente automotivo no ano passado. Esse ano já deu um sinal de melhoria, mas ainda está distante do ideal. E o alimento basicamente começou a sentir no final do ano passado para cá. Um ano e meio é que a gente começou a sentir esse reflexo, né, o resultado dessa crise. E se for analisar o mercado, no Brasil inteiro, redes de supermercado fecharam em praticamente todos os estados, teve um ou duas fechando, ou trocando de dono. Isso realmente, quando atinge o setor de alimentos, aí você começa a perceber que a gravidade realmente da situação. É a última necessidade que o consumidor vai cortar, porque é alimento, é sobrevivência, né? Mas o que a gente percebe hoje, Rogério, na verdade, é que o poder de compra do consumidor tem cada vez diminuído mais. Então o consumidor já mudou o hábito alimentar, já passou a consumir outros produtos que vão impactar menos no seu custo, deixou de consumir alguns produtos supérfluos, mas já chegou praticamente no seu limite. Hoje ele não tem mais o que cortar. E os supermercados, principalmente grandes supermercados, grandes redes, que têm lojas onde não trabalham só com alimentos, trabalham com não alimentos, com eletrodoméstico, eletroeletrônico, uma série de coisas. Esses sentiram tanto que muitas redes estão hoje mudando o formato das suas lojas. Algumas grandes redes passando para atacarejo, que é esse formato cash and carry, que a gente vê muita ascensão no Brasil inteiro. Outras estão reduzindo o tamanho das suas lojas para focar realmente somente o alimento. Então o que a gente sente é que realmente cada ano que passa o consumidor tem apertado ainda mais o seu orçamento. Na rede de supermercados Araújo, a rede cresceu, né? Como é que foi? Nesse ano de retração, a rede crescer, aumentou os custos, mas aí a economia não girou. É um grande problema de qualquer negócio hoje, não só de supermercado. É você ter os seus custos aumentando e as vendas não terem aumento na mesma proporção. Acaba aumentando bastante as despesas de qualquer empresa. A nossa rede, particularmente, esse ano praticamente não cresceu. A gente manteve as lojas que tínhamos. Tinha uma loja iniciada no ano de 2015, que terminamos no ano de 2016. O negócio é esse agora, é ajustar custos para você conseguir manter alguma rentabilidade para manter a empresa saudável. Qual foi o impacto das demissões com vocês? Olha, nós diretamente reduzimos pelo menos uns 3% do número de funcionários. Isso, levando em consideração a situação que nós vivemos, foi muito pouco, porque
ainda há a possibilidade de reduzir mais. Então, tem algumas funções do setor de supermercado que hoje a gente utiliza que muitas redes no Brasil inteiro não utilizam mais. As medidas anunciadas pelo governo federal, agora no final do ano, como é que você avalia? Vai ter algum impacto positivo no setor? Não, então qualquer impacto que venha a acontecer vai ser a médio e longo prazo, 6 meses para frente. Inclusive, essa questão da PEC, né, onde ela cria algumas imposições em relação a aumentos de funcionalismo, né, benefícios que muitos estados, muitos municípios dão ao funcionalismo público. Isso eu acho que já está no limite. Hoje o funcionalismo não tem mais o que perder. A gente tem acompanhado alguns estados, o Rio Grande do Sul está com criando algumas medidas muito drásticas nesse momento, cortando principalmente secretarias que não tinham muita utilidade, cortando alguns setores públicos. Isso vai reduzir bastante o número de funcionários. Certamente o comércio naquele estado vai piorar um pouquinho mais, mas a gente não chegou ainda a esse extremo. Então, aqui no nosso estado, eu acho que vai estabilizar, pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, vai ser mantido da forma que está. Aqui no Acre, como se sabe, o governo, as prefeituras têm uma influência muito grande na economia, porque o grande número de servidores públicos, né? E chama-se a economia do contra-cheque. E aí, a própria classe empresarial tem uma relação mais próxima com o governo, pelo fato de ser um estado menor. Eventualmente, há ruídos nessa relação, como, por exemplo, recentemente, o projeto de lei alterando a cobrança do ICMS. Como é que está o diálogo entre a classe e o governo quando chega nessa questão crucial que é a carga tributária? Acho que o diálogo está muito saudável ainda, né? E o resultado disso é que o governo recuou com uma alteração que ia ter no ICMS e ouvindo os empresários, ouvindo sugestões, acabou não aumentando a alíquota do ICMS, que teria um aumento, isso teria um impacto, mais uma vez, no preço para o consumidor, com certeza. E, como a gente acabou de falar, né, o consumidor não aguenta mais pagar contas. Então, o que aconteceu? O que vai acontecer ainda mais? Cada vez que se passa custo para cima de produto, o consumidor vai diminuir ainda mais aquilo que ele consome. Mas em relação a esse trabalho, a essa interação governo-empresário, o Estado do Acre tem essa vantagem. Por ser um Estado pequeno, o governador tem sensibilidade e aquilo que a gente consegue administrar, está administrando com certeza, poderia estar muito pior. E destacar o seguinte, que o governo funciona com base na arrecadação. E quem produz a arrecadação é a iniciativa privada, o ICMS é a maior fonte de receita de impostos do Acre. Então, tem que ver também o lado dos empresários, porque no momento em que o empresariado tem dificuldades, isso vai se refletir na arrecadação. Na verdade, nós como empresários pensamos o seguinte, nós pensamos da seguinte forma: para aumentar a arrecadação, tem que produzir mais e não se aumentar impostos. Mas, por outro lado, o governo não vê alternativa nesse momento de aumento de consumo, de aumento de produção, e que é o que realmente está causando todo esse problema na nossa economia. A gente percebe que até o setor agropecuário, que foi muito bem até o ano passado, esse ano já não anda muito bem. A soja já teve um impacto muito grande no preço, já não foi tão rentável como nos anos anteriores. A pecuária, o consumo reduziu-se muito, e também é um setor que ainda está muito bom, ainda é um que certamente terá um crescimento esse ano, mas muito tímido em relação aos anos anteriores. Então, nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de setor, nenhum segmento do setor produtivo consegue hoje gerar renda através de crescimento. Então, realmente, a conta é muito difícil de ser feita. A gente pensa de uma forma e o governo vê de outra forma a melhoria na arrecadação. Agora, com a sua experiência, né, com o conhecimento que tem, como é que você vê o futuro da economia brasileira e no Acre, perspectiva de crescimento para quando? Olha, a gente tem bastante temor que a gente ainda não tenha chegado no fundo do poço, que o pior ainda deva acontecer o ano que vem. Por outro lado, a gente torce muito para que as coisas comecem a se recuperar já no início do ano. É muito difícil. A gente ouviu hoje o pronunciamento do presidente Temer em relação ao que ele fez até agora e o que está prevendo fazer. A gente não vê nada de concreto de que aquilo que a economia precisa realmente para começar a se desenvolver, a começar a recuperar o que já foi no passado.
assim de imediato. Então a gente tem esse temor de que o ano que vem ainda não seja o ano da recuperação. Pelo menos até o meio do ano a gente espera, a gente já está esperando pelo pior. Adem, tem uma questão que eu vejo muito clara nesse momento da economia brasileira, é que, como o governo gastou demais, né, desequilibrou as contas públicas, quer dizer, sobrou a iniciativa privada, que na verdade foi quem sempre alavancou a economia, porque quem produz riqueza é o setor privado. Pois bem, agora a responsabilidade política dos empresários, da classe, porque na verdade é quem vai tirar o país do atoleiro. Quer dizer, o governo só gasta, o governo não produz. E aí vocês também têm a sua mensagem à população, né, tem as medidas que tem que tomar e às vezes tem que tomar à frente das coisas para que a eficiência, a produtividade, o know-how faça a diferença nesse momento de crise. Qual é a postura de vocês, a associação, a classe? Olha, primeiro a gente tem que entender que a situação da crise econômica ela independe dos estados, né? A União realmente foi quem pilotou de forma talvez equivocada, e talvez no momento onde a economia andou muito bem, o governo não pôde, talvez não tenha tido sabedoria para tirar proveito daquele momento e fazer com que a economia alavancasse ainda mais, e começou a criar benefícios, ia começar programas sociais, começou a emprestar dinheiro, começou a criar algumas situações onde hoje a gente está pagando por isso. Certamente os estados hoje estão pagando a conta sem ter culpa. Um estado como o nosso, que depende muito de repasses, né, de verbas federais, à medida que a arrecadação cai, o estado perde muito mais com isso, e para nós é muito mais importante do que para um estado de Rondônia, que produz, um estado do Rio Grande do Sul, que também está sofrendo, mas que produz muito. Aqueles estados que têm a sua produção e que conseguem ter vida própria, não dependem tanto da União, até talvez estejam sofrendo menos que a gente, né? Mas o que a gente vislumbra com tudo isso aí é que essas mudanças, essas atitudes né, do Congresso, do governo federal, em cortar a própria carne, em tentar solucionar os problemas aí, principalmente políticos, que eu acho que ainda não se desenrolaram totalmente, né, principalmente com esses últimos acontecimentos agora, a gente tem até que se preocupar com isso, que se nós viermos a ter uma agravação nessa situação política aí, sei lá, e de repente o Temer tiver problema de continuar na presidência, né, essas questões todas que a gente está vendo aí de Lava Jato e tudo, isso pode piorar um pouco mais em vez de solucionar o problema. Porque primeiro nós temos que resolver esse problema político, aquela coalizão, aquela união, e daí eu acho que aí sim, aí a parte econômica começa a tomar rumo. Sim. Mas os empresários têm, inclusive, hoje, tido muita abertura no governo federal, né? O governo federal tem buscado ideias, iniciativas, e a gente tem isso muito próximo da gente, vivenciado, acompanhado, porque o presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais, que é o George Pinheiro, que é um parceiro nosso, é um membro da nossa entidade, e ele está sempre junto, ele está envolvido, faz parte de uma comissão. Então, isso demonstra realmente que o governo tem buscado alternativas, e principalmente no meio empresarial, porque sabe que de lá que vem as riquezas do país. Muito bem. E para encerrar, Adem, a rede de supermercados Araújo hoje emprega milhares de pessoas e é uma força econômica inegável. Eu queria que você desse uma mensagem para essas pessoas, para a família, para a própria sociedade, como uma liderança empresarial. Olha, a gente já vive esse segmento há 34 anos e aprendeu algumas coisas, aprendeu principalmente a não errar mais em algumas situações que a gente errou, e procurando trabalhar da forma mais transparente possível. Esse é o caminho, acho, para o setor empresarial brasileiro, para que possa se desenvolver cada vez mais, gerando emprego, gerando renda para o Estado, pagando minimamente os impostos que são gerados, né, de forma correta, e principalmente valorizando as pessoas, não só o colaborador, mas principalmente a sociedade em geral, porque quando uma empresa prospera no estado, na região, todo mundo ganha com isso. Atirar, quando você olha uma loja, não digo do Araújo, qualquer que seja a marca,
inaugura, você vê que todo aquele entorno valoriza, se organiza aquelas ruas na região, as pessoas melhoram suas casas. Então, qualquer empresa que se desenvolva no estado, no município, ela traz benefícios, principalmente quando é local, porque a renda fica no estado. Então, a mensagem que a gente tem é que as pessoas continuem acreditando no setor empresarial, nos empresários. A cultura do empresário mudou muito. O empresário hoje, ele é responsável. Aquele empresário, mau empresário, se não saiu do mercado, está saindo. Então, eu acho que o que o empresário precisa de muito hoje é de credibilidade do cliente, do consumidor, na sociedade como um todo, né? Hoje, a gente já sente o valor que tem, que não sentia no passado. Qualquer país desenvolvido hoje trata muito bem o empresário, porque o empresário está ali arriscando o seu capital, gerando emprego, gerando renda, mas muitos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil ainda está nesse contexto, de achar que o empresário, trata o empresário como político ainda, como sonegador, como ladrão, como tentar sempre surrupiar alguém. E não é assim, o empresário já mudou, o Brasil mudou, e a gente precisa que a sociedade acredite mais. Muito bem, muito obrigado, Adem Araújo, diretor da Rede Supermercados Araújo e presidente da Associação de Supermercados do Acre. Vamos fazer um intervalo, Gazeta Entrevista, volta em instantes, até já.